Mais alguém? Um dos principais. Bom, quando alguém pensa em criar uma startup, ele nunca pensa em criar uma startup para ela não dar certo. Né? Você pensa em criar algo que seja um sucesso, que dê dinheiro. Todo mundo começa a empreender pensando em crescer, não é? Então, por que que algumas pessoas conseguem crescer e outras não? Por que que algumas startups dão certo e outras não? Pode parecer até fácil você criar uma empresa, é só ter uma ideia e colocar a ideia em prática. Mas o problema, um dos principais problemas é que muitas pessoas pensam em criar uma empresa, em montar uma empresa, e elas têm um processo. O processo é cria o produto e depois venda o produto. Ou seja, você tem uma ideia, digamos que você imaginou nesse nosso vamos imaginar nosso projeto. Se nós fosse seguir esse processo, nós iríamos, olha, as pessoas se interessam, então vamos criar um, um aplicativo para pesquisar o preço dos mercados. Nós iríamos nos mercados, fecharíamos contrato com os mercados para poder criar esse aplicativo, faríamos todo o aplicativo, depois que o aplicativo estivesse pronto, aí nós iríamos buscar os clientes. Veja que nós podemos correr naquele risco, já comentamos tantas vezes, construir uma coisa que ninguém quer. E esse é um dos motivos que muitas startups acabam quebrando, não dão certo. Elas criam um produto de uma forma isolada e depois vai procurar quem queira comprar esse produto. O problema é que as suposições que os empreendedores fizeram muitas vezes está errada. Eles fazem várias suposições de como as pessoas querem um produto, nesse nosso caso, como as pessoas iriam querer que os produtos estivessem organizados, quais produtos elas iriam querer ter acesso, se elas queriam um mercado mais próximo de casa, os melhores mercados, os maiores mercados, enfim, iríamos ter que fazer todas essas suposições e criar o aplicativo. E aí, se as nossas suposições estivessem erradas, nós não teríamos sucesso. Consequentemente, nós já teríamos perdido o nosso investimento. Então, para isso que é criado esse modelo de negócio que eu estou passando para vocês, que é um dos principais livros que falam sobre esse processo é o livro Startup Enxuta, de Eric Ries. Ele é um dos principais divulgadores desse método de startup enxuta. Então, esse processo de startup enxuta, ele busca e validando os produtos aos poucos, como nós já falamos tantas vezes. E que é o que nós estamos buscando fazer no nosso projeto, validando esse modelo de negócio para que, vamos criar um aplicativo, nós já sabemos exatamente o que os clientes querem. Então, acho que nós já chegamos no momento de falar de um Venture Capital. Passar para vocês um pouco sobre essa busca de investidores. O que vocês acham? Tem alguém me ouvindo? Sim, professor. É que tem hora que eu faço alguma pergunta e todo mundo fica em silêncio. Eu penso, será que tem alguém me ouvindo ou será que não estão me ouvindo? É que eu sou muito tagarela, eu tô ficando mais calada esse semestre, deixando o povo falar, porque senão só eu, o Gesimiel, ele nem fala. Mas podem falar à vontade, tá?
Saíram duas pessoas, o Gesiel e mais alguém saiu. Deve ser internet, professor. Deve ser. Bom, quando a gente fala de venture capital, a gente está falando de investidor de risco. Suponhamos que nós pegamos nosso projeto, iniciamos, ele demonstra ter viabilidade, só que aí vai chegar um momento que nós vamos ter que colocar dinheiro. Vamos ter que começar a colocar dinheiro para contratar pessoas para programar, contratar várias pessoas para apoio. E aí, só um minuto. E aí nós vamos precisar de dinheiro. E alguém tem dinheiro aí o suficiente, digamos aí, 50, 100 mil reais? Se ninguém... Meu sonho, professor. Então, Ferrou, professor. Então vamos parar com esse projeto logo. Acabou o projeto. Enterra ele. Cancelou, cancelou. bom, então como nós não temos esse dinheiro, vai ser a hora da gente buscar quem tenha. Afinal, nosso projeto demonstrou que tem uma viabilidade, que não é um projeto promissor. Então, é hora da gente buscar um investidor de risco, que é aquelas pessoas que vão olhar a ideia do negócio. Nesse momento, a startup não está dando lucro, mas eles olham a ideia, como ele está sendo desenvolvido, e falam: olha, isso aqui não está dando lucro agora, mas futuramente isso aqui pode ser uma empresa de sucesso. Então, eu vou colocar dinheiro aqui. E ele coloca dinheiro na empresa para a empresa continuar crescendo. Aí existem vários tipos de venture capitais. Existe um tipo de investidor que ele investe na empresa exatamente nesse momento, que a empresa está começando ainda, então ele coloca menos dinheiro com um risco maior e a ideia é que ele vai ganhar, recuperar, se a empresa der certo, ele vai recuperar muito dinheiro em uma empresa. Então, os ventures capitais, eles não investem em uma startup, eles investem em várias. Boa parte delas não dão certo. Mas quando uma dá certo, eles recuperam tudo que investiram e tem um lucro muito grande em cima. Então, uma startup que dê certo compensa todas as outras que não deram certo. Estão me acompanhando? Sim, professor. Seria bom se vocês baixassem o livro e fossem me acompanhando lendo o livro. Então, depois que a startup passa por esse momento, ela começa a se desenvolver, começa a captar clientes, e aí ela ainda fica mais claro que vai ser uma empresa de sucesso. Então, agora começa a atrair um outro tipo de investidor, que ele já procura uma empresa que tem um pouquinho mais de segurança, e ele vai colocar uma quantidade de dinheiro maior ainda. Então, digamos aí, vai colocar aí 2, 3 milhões. Aí eles colocam mais dinheiro e a empresa continua crescendo. Conforme a empresa vai crescendo, ela vai pegando investidores que trazem cada vez mais dinheiro para a empresa, para propiciar o crescimento. Então, existe todo um processo para você fazer uma startup crescer. Uma das ideias, por exemplo, você vai precisar aí por ano, você vai precisar aí de 1 milhão por ano para desenvolver a empresa. Então, aí, durante os próximos 5 anos, você ia precisar de 5 milhões. Você não vai captar 5 milhões de uma vez. Por quê? Se você captar 5 milhões, isso significa que você vai ficar com muito dinheiro parado durante um bom tempo. E isso vai prejudicar a avaliação da sua empresa por outros investidores. Então, captar dinheiro por muito tempo não é interessante. O interessante é você
captar um valor aí que seja para uns 12 meses, 6 meses apenas. Bom, aí, quando você chega nesse momento, você começa a ter que preparar a sua startup para investimento. Quando você vai preparar, você tem que calcular muito bem alguns detalhes, que é, por exemplo, o quanto você vai... Quando você vai captar esse recurso, digamos, você vai oferecer para um investidor, vai colocar dinheiro, na verdade, você está vendendo uma parte da sua empresa. Você, nem, digamos, nesse projeto, a gente chega lá no futuro, vamos procurar o primeiro investidor. Esse primeiro investidor, a gente chegava lá e oferecia, digamos, vender 5% da empresa, da startup. Então, se a startup der certo, ainda teria 5% dela. No próximo investidor, agora vamos colocar mais 5%. É claro que 5% do primeiro período, aí seria 200, 300 mil. É claro que tudo isso que estou falando assim sem nenhuma base, né? Se você for fazer isso na realidade, você vai pegar a startup naquele momento e ver o quanto ela vale realmente. Aí, no segundo round, na próxima procura de investidores, você vai oferecer mais 5%, só que agora o sucesso da startup já está mais sólido. Então, aqueles 5% não vão ser mais 100 mil. Aqueles 5% agora, digamos, seria 1 milhão. Na próxima, já está mais sólido ainda agora, já não é mais 1 milhão esse 5%. Esse 5% agora, digamos, seja 10 milhões. E assim você vai captando investidores até essa startup crescer o suficiente para começar a reinvestir o capital que ela tem. A partir de um certo momento, ela vai começar a dar lucro e você vai manter ela crescendo apenas com o dinheiro que ela já tem. Então, agora você não vai mais procurar novos investidores. Só que o investidor, ele também não é besta, né? O investidor que investe em capital de risco, eles são muito espertos, muito inteligentes. Então, você não vai, de qualquer forma, falar com ele. Você precisa se preparar para falar com o investidor. Se você chegar lá com o investidor lá e não ter um plano bem feito, ele não vai te atender. Você não vai conseguir nada. Então, nesse momento, é interessante você ter o que eles chamam de um sumário executivo. Seria como um plano de negócio, só que um pouco mais simplificado. Na verdade, o plano de negócios ele quase sempre se mostra errado. As ideias do plano de negócio quase sempre são equivocadas quando se fala em startup. Então, por que, para falar com o investidor, você vai precisar ter um plano de negócio? O investidor não vai olhar lá os números e vai confiar naqueles números. Mas a elaboração de um plano de negócio mostra o tipo de empreendedor que você é. Mostra a sua organização, mostra que você realmente pesquisa os dados, mostra que você realmente tem uma forma de resolver um problema do cliente. Então, isso vai dar indicativos para ele de que a sua startup realmente é uma startup que pode ser um sucesso. Dúvidas até agora? Para mim, não. Então, aqui no livro, ele fala, no capítulo 16, ele fala em business plan, que é como um projeto da empresa. Nós não vamos passar por esses tópicos, nós vamos falar de tudo, porque senão a gente não iria sair desse capítulo sobre startup, dessa parte sobre startup. A gente precisa conversar um pouco sobre outros assuntos, né? Então, por isso a gente não vai falar só, não vamos aprofundar em tudo. Mas o business plan, ele fala sobre qual é o propósito da empresa, o que essa empresa faz.
Então, por exemplo, se você vai falar assim, para gente, o que nosso projeto faz? O que a nossa startup faz? Vocês saberiam responder? Se você estivesse diante de um investidor, o investidor perguntasse para você, o que a sua startup faz? O que você responderia? O que ela faz, professor? É, Ela ela faz pesquisa de preços, buscando a melhor comodidade para um cliente? ela faz pesquisas de preço? Por que ela faz essa pesquisa de preço? Hum. Veja só, uma definição clara. Pode falar. Ela usa técnicas para alcançar o sucesso de um empreendimento. Ela usa técnicas, mas será que esse é o propósito dela, usar técnicas para alcançar o sucesso? Para isso, nós temos que conseguir identificar qual é o problema do cliente, qual é o problema que nós estamos buscando resolver. É porque a resposta teria que ser com base na pergunta, né? O que ela faz, né, professor? Isso. Hum. Qual o problema do cliente que nós estamos buscando resolver? Podem responder, pessoal. Não tenho medo de errar, não. De falar uma resposta que não seja uma resposta realmente correta. Podem responder à vontade. O que eu estou buscando fazer agora é levar vocês a pensar, raciocinar, para que vocês consigam também a, a aprender não só por ouvir ou ler, mas também por raciocinar e conseguir pensar sobre o que nós estamos fazendo. Ela busca vender um produto? Nós vendemos um produto? Deixar os demais amigos falarem também, pensar junto comigo. Bora lá, minha equipe. É nosso projeto. Vamos lá. Professor, minha internet caiu e saiu da aula. Eu não entendi a pergunta. A pergunta é bem simples. O que a nossa startup faz? Ela informa o cliente a variedade de preços de um mercado para o outro. Por que ela faz isso? Então, porque é para dar mais facilidade para o cliente ver a opção onde está aquele produto mais em conta do que no outro mercado Oi, alô? ou outro empreendimento. Elineia, você falou a resposta certa, Oi. só que uma resposta assim muito. Não foi uma resposta enxuta. Se você encontra. Se a gente encontrar um investidor, o investidor perguntar o que a nossa startup faz, Sim. ele não vai esperar uma resposta como muitos rodeios. Tem que responder naquele momento, naquele horário. Muitas vezes é uma oportunidade única que você vai ter. Então, Verdade. qual seria uma das possíveis respostas, bem sintéticas? A nossa startup ajuda os clientes a economizarem dinheiro. Ah, Não é isso que a gente quer fazer? é verdade. O que o cliente quer? O cliente quer economizar dinheiro nas compras no supermercado. A nossa startup faz isso. Não é?
Sim, sim, sim. Agora, vocês podem me falar o que o Uber faz? O Uber ele veio para facilitar a vida, né? Assim, porque antigamente a gente não sabia ao certo quanto que ia dar uma corrida de, suponhamos, de táxi. A gente pegava o táxi, quem calculava era o taxímetro. E hoje em dia não, a gente com o aplicativo, a gente coloca a localidade onde a gente está e para onde a gente deseja ir, e ali ele já dá um valor exato, nem mais nem menos. Então ele veio para facilitar a vida do cliente, né? Ou seja, do usuário. Eu penso assim, né? A resposta está certa, Linéia, mas você perdeu o seu investidor. Não foi uma resposta objetiva. Ai, Uber, você o que errou o Uber então. faz? Ó, Ele no dia oferece então que for para falar com o investidor, tem que ir uma pessoa que fale logo a palavra certa, porque senão a gente vai perder o investidor. isso. Por isso que eu estou falando que você tem que se preparar para conversar com o investidor. Se nós vamos conversar com o investidor, nós temos uma startup, queremos convencer o investidor a colocar dinheiro, você tem que estar preparado para conversar com ele. Não é que uma pessoa que saiba. Qualquer um de nós pode se preparar para saber conversar com ele, mas nós temos que nos preparar. O que o Uber faz? Ele oferece um meio de transporte barato, seguro e confiável. Não é isso? É sim, professor. Então, o que eu estou querendo fazer aqui é vocês pensarem e verem que vocês precisam se preparar para conversar com o investidor. Assim como vocês precisam se preparar também para conversar na vaga de emprego. Vocês vão chegar lá numa vaga de emprego, a pessoa que está te entrevistando, ela perguntou, ela não quer que você esperar, você ficar pensando que vai responder. Ela perguntou e quer uma resposta já objetiva. Assim você precisa se preparar para conversar com o investidor também. Pode falar, Erineia. Não, professor, pediu a palavra, não. Ah, tá. Eu só esqueci de desligar aqui o áudio, só um momento. Pelo amor de Deus, hein? O Geisiel resolveu aparecer. Diz aí, Geisiel. Responde aí a pergunta do professor. Você que é um homem mais desenrolado aí nas. Para você identificar o que a sua startup faz, você tem que identificar qual problema ela resolve. Se você não conseguir identificar um problema que a sua startup resolve, então não adianta você ir atrás de continuar o empreendimento. Eu estou querendo criar uma startup. Qual problema ela resolve? Não sei, não pensei em qual problema ela resolve, não. Então você não tem uma ideia de negócio. As pessoas, elas não compram produtos ou serviços, elas compram soluções. Então, nossa ideia de criar uma startup para oferecer oferecer o preço dos produtos nos mercados. Qual o problema ela resolve? As pessoas, elas querem comprar os produtos a preços competitivos. Ao mesmo tempo, elas não querem ir a todos os mercados, fazer uma pesquisa de preço, porque isso gasta tempo e elas vão gastar combustível fazendo isso. Então, a gente oferece uma lista, um aplicativo com todos os preços dos mercados, onde elas podem pesquisar os produtos e comparar o preço de todos os mercados da região. Perceberam? Nós demos, aqui eu tenho os problemas do cliente, eles querem economizar dinheiro, mas não tem tempo para fazer as pesquisas de preço e também não vai ficar viável eles irem em todos os mercados. Os mercados, porque isso também implica em custos de gasolina. Então,
a gente resolve esse problema para eles oferecendo os preços através de um aplicativo. Gesiel está perguntando o que o site da Trivago faz. Gesiel, essa eu vou deixar para você responder. Pode abrir o seu microfone aí. Vamos conversar aqui, vamos para você mesmo responder ela. Professor, é o seguinte, Oi. vamos realizar da mesma forma que o site da Trivago faz. Ela pega, utiliza todos os meios de comunicação entre outros os sites e realiza a cotação para as pessoas não ficarem mais procurando em site, qual é o melhor hotel, qual é a melhor cidade, qual é o melhor investimento a fazer. Isso mesmo. Nós poderíamos analisar o problema da seguinte forma. As pessoas querem viajar e querem um preço de hotel competitivo. Diversos sites oferecem vagas para hotel para um mesmo hotel com preços diversos. O cliente, ele não quer ter o trabalho de ficar pesquisando em todos os sites. Além disso, ele pode não conseguir pesquisar em todos os sites e conseguir o melhor preço. Então, a gente faz isso, o pessoal da Trivago falando, né? Então, a gente faz essa busca em todos os sites do preço dos hotéis, em todos os sites, e apresenta esses preços para o cliente de uma forma organizada, de modo que ele possa escolher o hotel que ele quer pelo melhor preço que existe no mercado. Entenderam? Isso que nós vamos apresentar. Nossa startup basicamente é isso. Vamos realizar uma startup no meio dos produtos básicos e limpezas e descartáveis. Vamos apresentar a todos as pessoas a praticidade de ter assim em mãos uma cotação já dos produtos prévios, sem poder estar gastando combustível, sem poder estar saindo de casa. Então, a gente vai apresentar a praticidade de obter informações dos produtos que eles utilizam dentro das suas casas, informando os menores preços e onde tem as melhores qualidades. Isso mesmo. Bom, então aqui nós temos vários outros capítulos. Nós vamos, como eu falei antes, nós não vamos falar de todos esses capítulos. Alguns capítulos nós já conseguimos falar deles, já durante as aulas já comentei eles, mas não vamos passar especificamente por cada um, ok? Uma outra parte interessante desse livro é quando nós vamos mensurar o tamanho de um mercado. O tamanho de um mercado ele pode ser mensurado através do TAM, do SAM e do SOM. Já ouviram falar? A gente também pode pensar no Marxismo. Quando a gente pensa assim, a gente está tentando avaliar o tamanho do mercado que existe. Por exemplo, o nosso projeto. O que seria o Marxismo? Tá. Gesiel pediu para repetir. A gente também, para a gente criar uma startup, a gente precisa analisar o tamanho do mercado que nós vamos atingir.
Porque se a gente vai buscar criar uma startup e o mercado for muito pequeno, a startup não vai ter um crescimento. Ela vai atingir o tamanho do mercado com poucas pessoas. Então a gente tem que procurar criar uma startup em um mercado que tenha um potencial de crescimento, que seja um mercado amplo. Bom, então aí, para analisar o tamanho do mercado, nós podemos pensar em 4 métricas, na verdade. O Marxism, o TAM, o SAM e o SOM. O Marxism é uma startup limitado. Gesiel, não entendi aqui. Você falou que é uma startup limitado, não entendi o que você quis dizer. Não, tô falando assim, professor, que dependendo do objetivo que a gente tiver, fica uma startup limitada, né? Porque acaba limitando as pessoas, não abrange tanto quanto. Igual o senhor quer fazer eu acho o projeto limitado, então está limitando somente para o campus, Ah, possivelmente tá. para poder expandir. Ah, tá. Seria, por exemplo, assim, o caso de eu tentar criar uma startup que fosse voltada unicamente para atender diplomatas. O Brasil tem o quê? E não chega, acho que não chega a 500 diplomatas, 1.000 diplomatas. Então, ó, está limitado a 1.000 pessoas. Então, seria um projeto limitado, né? Uma startup limitada demais. O mercado dele seria muito limitado. Quando nós falamos do marxismo, nós estamos falando do mercado total. Então, nesse caso, está ali falando do mercado de aplicativos. O mercado total de aplicativos pode ser praticamente o mercado de pessoas que têm celulares e computadores, que têm acesso à internet. Então, todas as pessoas seriam possíveis clientes. Mas esse mercado é muito grande. A gente não quer todas as pessoas que tenham. A gente não vai conseguir atender todo esse mercado. A gente tem que segmentar agora e conseguir entender qual é o nosso foco maior. Então, agora a gente vai tentar encontrar o TAM. O TAM ele é uma fatia do marxismo. Ele é sempre menor que o marxismo. E aí, ele vai pegar o mercado em que nós estamos querendo atingir. Um mercado um pouco menor, a fatia desse mercado de aplicativos. Aí nós temos os aplicativos que pesquisam preços, aplicativos que buscam realizar economias. Aí dentro desse aí nós teríamos, por exemplo, todos os sites ou os aplicativos de comércio eletrônico. Então nós teríamos aí todas as lojas de comércio eletrônico, teríamos os aplicativos como Buscapé, OLX, é o, os aplicativos das lojas eletrônicas, tem todos os aplicativos. Depois do TAM, nós vamos buscar o SAM. O SAM é uma fatia do TAM. Agora a gente quer estimar qual o tamanho desse mercado mais voltado ao que a gente gostaria. Esse mercado ele é o que a gente buscaria atender mais especificamente ainda. Então, dentro dos aplicativos de comércio eletrônico, a gente buscaria só um mercado das pessoas que buscam pesquisar preço pela internet. Então, aí, digamos aí que ele seja 15% do SAM, ou 10% do TAM, do som ali, do TAM. E depois temos o SAM. O SAM é aquele mercado que a gente realmente vai conseguir atingir.
Então, dentro desse mercado das pessoas que pesquisam preço pela internet, a gente vai buscar aquelas pessoas que realmente a gente vai conseguir atender. Então, aí nós poderíamos pensar assim, olha, das pessoas que pesquisam preços por aplicativos, nós podemos atingir 60%, 80% delas. Se no Brasil tem 210 milhões de habitantes, então vamos fazer algumas contas agora. No Brasil tem 210 milhões de habitantes. E aí, a gente, desses 210, digamos aí que 80% tem o celular e utilizam aplicativos. Então, aí daria 168 milhões. Digamos que desses 168 milhões, 50% comprem pela internet. Daria 100 milhões. Desses 100 milhões que fazem compra, 80% façam pesquisa de preço utilizando aplicativos. Daria 80 milhões. Se desses 80 milhões a gente consegue atingir 40%, a gente conseguiria ter um público de 32 milhões de clientes, atingindo todo o país. Então, perceberam como é que a gente pode, calculando essas margens, a gente chegaria a uma quantidade de clientes que a gente realmente pode atingir. É claro que tudo isso de início é apenas suposições. A gente ainda tem que validar isso, e é o que a gente estaria fazendo através dessa modalidade de startup, através dessa filosofia de startup. A gente estaria validando esse negócio. Estão me acompanhando? Pessoal, vocês já conseguiram ler alguma parte do livro que nós estamos trabalhando? Só as duas primeiras páginas, estou tentando acompanhar o senhor. Vamos fazer um acordo, então? Professor, tô tentando me programar para começar a ler. Tá, vamos fazer um acordo, então. Vocês leiam o capítulo 28, 29 e 30, para a gente trabalhar ele amanhã. São 3 capítulos, não são capítulos longos. O que vocês acham? Isso mesmo, capítulo. São 3 capítulos. E aí nós encerramos por hoje e voltamos amanhã com esses capítulos lidos. Para a gente poder dar uma sequência com vocês já tendo lido o que a gente está trabalhando.
Pode ser? Pode ser, professor. Beleza, então. Então vamos encerrar hoje. Amanhã eu aguardo vocês com esses capítulos já lidos, ok? Então vamos para lá e acelerem na leitura. Se conseguirem ler mais do que esses 3 capítulos, melhor ainda. Alguma pergunta? Ok, então vamos encerrar por hoje. Espero vocês amanhã com esses capítulos lidos. Não, por enquanto não estacionamos nas cotações, não. A cotação do Atacadão eu já fiz hoje. Estou esperando vocês me enviarem a cotação dos outros mercados. Amanhã enviem elas para mim para eu editar a lista e podermos criar o grupo. Professor, para enviar no grupo da sua disciplina, né? Isso, enviar no grupo da minha disciplina. Tá bom. Vou enviar já, então. Tá ok. Ana, você tá aí ainda? Carol, eu só fiz, mas não organizei no Excel. Organiza lá e envia para mim. Ana Cristina, você ainda tá aí? É porque eu queria saber se você lembrou que a gente, na última aula, eu pedi para você ficar com o Meta 21 mesmo, e eu ficava com o Irmãos Gonçalves. Aí eu fiz no Irmãos Gonçalves, e no caso você faz no Meta, tá bom? Ah, tá. É que eu tava na dúvida se era Irmão Gonçalves ou se era Meta, mas agora eu já sei. Eu vou fazer então. Tá bom? Tá bom, então. Amanhã não, amanhã é quarta, né? Quinta. Amanhã é quinta. Não. À tarde. Amanhã não. Nem de manhã nem de tarde. Não, só à noite. Por que a aula terminou tão cedo hoje? Eu passei para eles lerem os capítulos do livro para a gente poder trabalhar na próxima aula, senão não rende muito. Eles não conseguem acompanhar. Amor, por que amanhã, amor? Amanhã, se você não vai trabalhar amanhã, não vai dar aula amanhã, desliga aí, amor.